Olá, sejam bem-vindos ao Catavento Cast, um produto do Catavento. Eu me chamo Thalia, sou uma das hosts do Catavento Cast e ao meu lado está a Amanda, minha parceira, minha sócia, né? Sou casada com ela de alguma forma, Vários casamentos. E a gente tá aqui hoje para bater um papo bem diferenciado, né? Sobre o suporte emocional na UTI neonatal. Eu sei que é uma área que está em desenvolvimento, está crescendo e tô vendo cada vez mais psicólogas gostando dessa área, né? De neonatal. Tá tendo mais livros também, artigos e tudo mais. Então a gente vê a importância de trazer essa temática pra gente poder discutir, ser crítica como a gente tem sido, né? Ser espontânea para poder falar sobre esse assunto. E para poder conversar sobre isso, a gente trouxe uma psicóloga que se chama Camila. Seja bem-vinda, Camila. Oi, meninas, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Hoje, né, vocês me convocaram para falar sobre esse tema. Literalmente convocada. Que é importantíssimo, tá? Penso que se a gente é psicólogo e a gente conseguiu chegar até o hospital, a gente está ali para explorar em sua máxima. Sim. Desde da porta de entrada até dentro do centro cirúrgico, em alguns casos. Sim. Do nascimento ao falecimento. Exato. A morte, né? E pensar na sua atuação, conta um pouquinho, Camila, qual foi a sua trajetória, qual foi o seu percurso, porque você já passou em vários níveis de atenção e várias clínicas possíveis ali dentro da psicologia hospitalar e da saúde. Então, conta um pouquinho como foi a sua trajetória, seu processo. Tá. Eu fiz uma formação na universidade pública e lá eu tive a oportunidade de transitar por diferentes espaços. Eu penso que quando a gente está na universidade e na faculdade, né, hoje em dia as faculdades elas estão muito mais desenvolvidas em termos de pesquisa, explorar e tudo mais, a gente tem que se inserir e aproveitar tudo que faz sentido com a nossa trajetória. Uhum. Quando eu entrei na graduação, eu achava que eu ia ser psicóloga de consultório, exclusivamente, né, psicóloga clínica. Mas aí eu fui estudando e percebendo que a minha prática poderia fazer sentido e muita diferença em diferentes cenários. Uhum. E aí, lá para o terceiro, quarto semestre, começaram a abrir as inscrições nos núcleos, né, de pesquisa, de estudo, e inclusive eu super recomendo quem quer, né, adentrar e não sabe por onde, os núcleos, eles verdadeiramente abraçam. Isso vale não só para os exclusivos de psicologia, como também os núcleos de outras categorias que, né, carreguem outras profissões. De forma muito juntas. profissional, né? Isso aí. Eu tive a possibilidade de entrar no núcleo interdisciplinar de pesquisa e estudo em saúde, e lá tinha uma professora de enfermagem que pesquisava justamente sobre transtornos mentais comuns em familiares de pessoas hospitalizadas em UTI, Sim. especificamente ansiedade e depressão. Uhum. E isso no início me causou uma indignação. Eu pensava, poxa vida, todo mundo estuda sobre isso, menos o psicólogo. Cadê o psicólogo? Você vai pesquisar, tem 1000 textos de enfermagem, 1000 textos de fisioterapia, 2 de psicologia. Sim. Isso me causava uma revolta. Eu ficava, com que propriedade ela pensa que pode pensar sobre algo tão complexo quanto transtornos mentais comuns e esse Sim. rastreio, né? Aí entrei no núcleo com todo esse pensamento, assim, meio desvairado, né? E fui percebendo que sim, são coisas que podem ser compartilhadas, mas a visão do psicólogo, ele dá um outro olhar na leitura daquilo que é coletado. Não é Sim. só você entregar um formulário, preencher um formulário e achar que aquilo ali pode ser discutido de uma forma rasa. Fazer algo para além do dado que está sendo coletado. Isso. E aí, nesse sentido, eu pude participar desse núcleo e a pesquisa era especificamente no hospital geral da minha cidade. Eu sou do interior, tá? Sou de Feira de Santana. E lá a gente ficava nessas UTIs e coletava esse material com essas famílias, e a partir disso a gente também poderia produzir nossas pesquisas individuais. Aí eu fui virar bolsista, né, de pesquisa, que é aquele passo que quem está na graduação sabe, é o dinheirinho que vem, que a gente fica feliz, aí vai comprar livro, vai para congresso, vai pagar curso, né? E aí, quando eu terminei a graduação, fiquei todo esse tempo da graduação no núcleo. Ainda um pouquinho antes, fiquei 2 anos no Hospital Maternidade da minha cidade. Tá, a gente que quer entrar na área tem que ser meio, né, cara de pau, ir pra frente, entrar nos espaços, conhecer as pessoas. E aí eu consegui essa pontinha lá, onde eu fiquei especificamente esses 2 anos, responsável pela UTI neonatal, berçário e canguru.
que era um espaço onde as mães ficavam internadas com seus bebezinhos Sim. ali pré-termo ou debaixo do piso. Aí, quando eu finalizei efetivamente a graduação, eu passei na residência, no período do Covid-19. Misericórdia. Então, eu fui residente 60 horas no Hospital Geral, né? Ainda na minha cidade, no interior, sou de Feira de Santana. Sim. Lá, eu aprendi muito, chorei muito e acho que cresci mesmo, assim, enquanto profissional e pessoa. Sim. Acho que a gente que trabalha, né, com o ser humano e a gente sendo ser humano, estando nessa relação de ser o próprio objeto de estudo, não tem como a gente estar ali e não se envolver em algum grau. Claro que eu estou falando de um grau não patológico, tá? Aquele onde a gente permite ser empata e estar. Se afetar com algo. A gente não sai ileso da nossa prática de alguma forma. Isso, exatamente. E nesse momento, assim, pensando em toda a sua trajetória e das perspectivas da possibilidade da atuação na UTI neonatal, né? Que você tem toda uma prática de estudo voltada para isso. Explica um pouquinho para a gente o que é que você observa ali do ponto de vista assistencial com relação a, por exemplo, as possibilidades de uma noção do bebê ideal para o bebê real, principalmente quando o paciente que vira o bebê, né? Ele precisa ir para uma UTI neo, algo aconteceu ali, possivelmente uma antecipação do momento, né, do parto, e a mãe constrói esse bebê ali no ponto de vista não só orgânico dentro do corpo dela, que vai crescendo, mas também do ponto de vista psíquico, né? Ela vai banhando ele de linguagem, ela imagina, essa aqui vai ser retadinha, essa aqui vai descansar um pouco mais, meu menino vai jogar bola, vai ser astronauta. As mães vão criando essas várias noções, né? Ou é um bebê desejado, ou um bebê que não foi desejado, um bebê fruto de violência. Tem N facetas ali do ponto de vista materno. Mas o que você observa ali no UTI neo, que algo geralmente esbarra nesse impacto do bebê ideal que foi construído para o bebê real que está ali numa incubadora ou com uma separação de horários, limites de horários para essa mãe estar ali com ele de contato. O que você observa ali do ponto de vista tanto da experiência dessas mães, do que você observa da avaliação da equipe, do que é possível a gente fazer dentro de uma UTI neonatal? E também como funciona a questão da criação do vínculo, Isso. né? Assim, desse vínculo com essa mãe e bebê. Isso. Tá. Exatamente como a Amanda falou, quando a mulher engravida, ela vai criando a imagem dessa criança. Claro, quando é uma gestação, né, que foi desejada. Né? Quando a gente fala no contexto de violência, a gente já vai estar aí por uma outra esfera. Mas indo por esse lado, né, que é o mais comum da gente estar encontrando dentro dos hospitais, acho que 90% dos casos, essa mãe, ela imagina essa criança, ela nutre essa criança de afeto, de atenção, de voz, que alguns teóricos hoje já chamam a voz da mãe do segundo cordão umbilical. Sim. Porque a criança já tem essa interação ali quando está na barriga, né? Ela escuta aquela voz. Então, se deparar com um nascimento em um momento inesperado, que vem a partir de uma intercorrência clínica, seja por antecipação do parto ou por alguma coisa que tenha acontecido durante o parto que leve a essa hospitalização, rompe, de certa forma, com essa visão do bebê. Porque o bebê ele é um todo, né? Quando a gente olha para uma criança, essa criança existe. Ela tem olho, ela tem cabeça, bracinhos, pernas. Comum as mães começarem a contar os dedos, né? Quando o bebê nasce, já vê se tem todos os dedos. Exatamente. Eu sempre escuto isso. Muitas falam assim, eu olhei logo para ver se tinha alguma coisa relacionada à síndrome de Down. Sim. Porque se tiver o olhinho puxado, os dedinhos juntos... A curvatura e tamanho da nuca, né? Elas sempre falam disso, porque era algo que é investigado no ultrassom, né? Pois é. Então, hoje, até com essas ultrassons mais modernas, né? Onde consegue ver aquele formato, assim, do rostinho do bebê, e a pessoa já pega a foto e fica comparando aqui, ó. Parece o pai. Aqui, Sim. parece a mãe. Tudo isso é importante para que essa criança sobreviva. Nós, seres humanos, somos inclinados, desde o nosso nascimento, pela nossa dependência de quando a gente sai do corpo da mãe de cuidados, sim, a buscar esse afeto, essa interação. Então, quando esse bebê sai e eu não posso pegar esse bebê, cadê meu bebê? Né? A gente tem uma barriga ali que tá vazia. Que tava aqui até 2 minutos. Uma mulher frágil, que teve a experiência do parto. Um corpo invadido. E um bebê... Sem um preparo, né? Sim. E um bebê que não existe. Cadê o bebê, de fato? Então, um bebê que eu não posso cheirar, que eu não posso apertar, que eu não posso beijar, ele existe?
Daí a gente está falando especificamente da fragilidade da família, né? Seja a mãe, o pai que está ali junto, ou uma relação, né? Uma afetiva, por exemplo, Sim. porque hoje a gente já tem essa noção de chamar de genitor, figura de cuidado, figura de apego, Sim. que não necessariamente é um casal. Ele entra num processo que se aproxima de um estresse pós-traumático, né? O TEPT, já se tem essa noção também. Porque você passou por todo um cenário adverso e, no fim, cadê? O bebê vai direto para um quarto frio, né? Digamos assim, quarto UTI, Sim. local frio. A gente sabe que quanto maior a tecnologia em saúde naquele ambiente, mais frio ele é em termos de cuidado humano, onde a gente tem uma equipe que está ali para oferecer tudo que você queria estar fazendo pelo seu bebê. Oferecer tudo menos afeto, muitas vezes, né? Pois é. Mas aí a gente está falando, por exemplo, de uma mulher que ela teve um bebê e que ela não pode amamentar, trocar a fralda, cuidar. Cadê esse bebê? É uma mãe interrompida. Exatamente. E a todo momento ela é desautorizada, né? Tipo assim, eu queria estar trocando a fralda, mas a enfermeira pode fazer melhor. Eu queria estar dando de mamar, mas a sonda que desce o leite que eu tirei do meu peito só vai ser ligada daqui a X horas e eu não vou estar mais aqui. Sim. Hoje, aqui, pelo menos no Brasil, né, depois da Política Nacional de Humanização, se entende que a mãe do bebê internado na UTI, ela pode permanecer ali por 24 horas. Mas 24 horas é muito tempo. Então, por mais que exista o desejo de estar ali, 24 horas também é colocar essa mulher em risco. Exatamente. Dela dormir, cair da cadeira, dela perder o horário do banho dela, porque, né, se ela passou por uma cirurgia, por um parto, às vezes ela ainda está internada ali numa condição de alguém que também precisa de cuidado. Que também é paciente. Pois é. E é nessa hora que o psicólogo chega. A gente está ali para dar contorno e assegurar que essa mulher possa ser mãe e que ela se sinta como alguém que consegue trocar afeto com aquela criança ali que ela só pode tocar pela incubadora. Sim. Pensando nisso, como eu não trabalho na área e eu acho que muitas pessoas não têm noção, fico refletindo porque eu sei que já aconteceu, né? Já ouvi numa perspectiva familiar do bebê permanecer internado e essa mãe ter alta, Ir pra casa. né? Como é que você percebe os impactos disso, assim? Para além da questão de, ele tá, cadê o bebê? Mas voltar para casa com a expectativa de você ter um retorno ali com o bebê. Muitas vezes com um quarto formado, né? Com a bolsinha da maternidade que tem brindes para as pessoas, né? As roupinhas, tudo muito constituído ali. Pensar nessa coisa da alta. Tô trazendo isso porque, por exemplo, já aconteceu uma situação familiar de uma familiar minha tem um bebê, ele tem icterícia, né? Pra quem não sabe, icterícia deixa o bebê totalmente amarelo, tá, gente? É uma questão hepática do fígado que pode acontecer. Então, para além do ideal e do real, é um bebê amarelo, que já tá bem diferente, e que demanda de alto suporte de saúde ali para poder tratar. E essa mãe teve alta e esse bebê ficou, né? E aí, algo devastador. O que é que você percebe nas possibilidades de visita ali, dessa devastação, e o que é que o psicólogo pode auxiliar na instrumentalização dessa equipe para o acolhimento dessa mãe nesse lugar, desse quarto frio, assim? Eu penso que, em relação à equipe, a gente está ali justamente para proporcionar que essa equipe autorize essa mãe a executar esses cuidados na medida do que for possível. Se hoje essa mãe ela tem condição psíquica de ser orientada e ofertar, por exemplo, o leite na sonda, que a enfermeira acompanhe e possibilite que essa mulher faça isso para que ela se sinta pertencente àquele espaço. Sim. Mas o fato de sair do hospital de alta e retornar para casa sem esse bebê, de fato, é devastador, né? A gente está falando de uma mulher que se preparou para esse momento e que ali ela não consegue dar conta, Sim. né? Então entra em crise quanto ao processo mesmo assim do feminino. Eu sou uma mulher que teve um bebê doente, eu não sou mãe, meu filho está sendo cuidado por uma outra pessoa. O meu corpo não deu conta de cuidar do meu filho. Isso, e se a gente para aqui para pensar, né, que a gente está numa sociedade que é machista, que justamente culpa a mulher por sair de casa para trabalhar, porque tem uma criança pequena,
ou até mesmo por não conseguir engravidar. Ou ter tido filho mais velho. Isso aí. Porque coloca a focou mulher na sempre numa carreira. posição de negligência de cuidado, né? Exatamente. Qualquer movimento nosso é uma negligência. Pois é. Então, a gente tem uma mãe ali que não deu conta de parir um bebê saudável, né? E enquanto a filha da vizinha teve. Aí a gente entra já levando em conta todo esse contexto social. Sim. E aí a gente precisa também dar uma buscada, né? No livro, em livros, em artigos, sobre os hormônios que estão presentes ali naquele momento, as coisas que podem surgir para além da depressão pós-parto. Tem o baby blues, Sim. que também é um período onde a mulher fica mais chorosa ali por volta de 4 semanas, né? Após Sim. o nascimento da criança, que não é depressão pós-parto, e a gente está ali para marcar isso também. A gente tem que tentar sempre nos momentos de visita oficiais, né? Onde se passa o boletim, é assim que geralmente o pessoal chama, já Sim. que a mãe pode ficar lá o tempo que ela precisar e sentir que é necessário. A gente tem que estar ali justamente para ofertar essa escuta, validar esse maternar, ensinar sobre a UTI e principalmente favorecer que essa mãe se sinta confiante em relação à equipe. Quanto mais confiança ela tem nas pessoas que estão ali cuidando do bebê dela, melhor ela vai se sentir e a gente consegue reduzir um pouco processos de adoecimento psíquicos mais severos, como ansiedade, depressão e por aí vai. Tudo isso me faz pensar, assim, cadê esse bebê quando nasce, né? Que se espera que assim que nasce, carregue no colo, ou quando for preciso para UTI neonatal, mas que pode receber visitas. Mas e quando não há possibilidade de pegar esse bebê, porque esse bebê já nasceu morto, né? E quando na UTI você ficou lá 1 mês, 2 meses acompanhando esse bebê, tentando criar esse vínculo que de alguma forma que é mais dificultosa, porque há uma distância da questão da frieza, do local e tudo mais. E tem muitas pessoas dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve fazer. E aí, mas ainda assim há esperança. Eu vou levá-lo para casa. E aí, quando essa esperança simplesmente, né, não existe, porque, infelizmente, o bebê faleceu, né? Então, assim, como você percebe, que é um sofrimento estar naquela situação e ainda depois que acontece o óbito, esse sofrimento intensifica, né? Sim, é um processo dual. A família que está ali a todo tempo, ela está com a esperança que a criança sobreviva e com medo que ela morra. E quando ela morre, é aquele instante ali que o psicólogo tem que estar 100% preparado, com a terapia em dia. Imagino. Porque quem é que nasce para morrer? Sim. E aí a gente entra em conflito mesmo. Nossa, é um bebê. Acho que, inclusive, esse foi o momento, né, quando eu pude acompanhar o primeiro óbito de um paciente de internação longa na UTI, NEO, que eu decidi, assim, pelo tema do meu TCC mesmo, assim, na graduação, veio a partir disso aí. Era uma mãe jovem que eu acompanhei, né, o hospital que eu estava, ele tinha um lugar chamado Casa da Puérpera, que era onde as mães ficavam hospedadas quando os bebês estavam internados na UTI. Sim. Então, elas ficavam no mesmo ambiente, assim, ambiente não, né, no mesmo hospital, em andares diferentes, e elas podiam descer e visitar o bebê quantas vezes elas quisessem. Nossa. E lá na Casa da Puépera a gente inventava e fazia muita coisa. Psicólogo hospitalar tem que ser criativo. Sim. Então eu tinha uma boneca que a gente levava para ensinar essas mães a trocarem a fralda, para ensinar essas mães a darem o banho, para elas se sentirem autorizadas, trocarem ideias, práticas, enfim. E aí uma dessas mães que eu acompanhei muito de perto, ela veio muito feliz, assim, me contar no final de tarde, olha, hoje a equipe me deixou segurar o meu bebê. Eu peguei meu bebê no colo. Na UTI, né, geralmente essa prática ela só é ofertada quando o bebê está muito bem ou quando o bebê está próximo a morrer. Sim. E aí, como a gente é da área, a gente já pensa, nossa, o bebê vai partir. A equipe está chegando nesse consenso. Era um bebê que estava muito grave. E aí, depois, né, passaram-se algumas horas, no outro dia eu teria que estar lá pela manhã, eu retornei. E aí, eu chego com a notícia de que o bebê tinha morrido. E aí, a mãe estava, né, na UTI, com o bebê, tiraram-se os aparelhos todos, é algo que geralmente a equipe faz quando a família está bem próxima. Sim. E dá o bebê para ser segurado no colo, né, ter aquela experiência de fato de ver o bebê sem nada. Quando eu entro na UTI, ela sentada com o bebê, balançando, cantando para ele, chorando muito. E ela olha para mim e fala assim, Camila, viveu um bebê. Ele é lindo, olha o rosto dele. Hoje eu pude ver o rosto dele, tá sem nada. Eu falo, isso eu me emociono. Sim. Porque, assim, é algo que a gente
não imagina quão grande é a gente poder participar desse momento na vida de alguém, ser querido por estar ali e entender quais são as intervenções que a gente pode e deve fazer naquele momento, que é favorecer um ambiente seguro para essa mãe, possibilitar que ela converse com essa criança, que ela se despeça desse bebê e que ela consiga entender quais são os espaços em que ela pode ter ajuda para superar essa perda. Sim. Então, é uma experiência, assim, muito rica, é um ambiente que pede muito, onde a gente precisa ter, de fato, pessoas que sejam qualificadas, sensíveis, empáticas. Não é para todos. E é forte, assim, terapia tem que estar muito em dia e estudo também, né? Pensando que você teve que construir toda uma perspectiva ali da teoria do apego, voltada para essa questão, né? Pensando que Bowlby traz a teoria do apego para várias esferas ali, pensando na tanatologia no geral, né? O que você observou, assim, a partir do momento que você começou a se instrumentalizar para uma questão acadêmica, do ponto de vista assistencial? Você sentiu que as coisas se clarificaram mais na sua prática? Ou se distanciou mais? Clarificou 100%. Eu acho que eu não falei no início, né? Mas eu trabalho através da teoria cognitiva comportamental, não é da teoria do apego. E foi a teoria do apego que me fez chegar na TCC. Sim. O que acontece? Ela é uma teoria que tem bases como bases da etiologia, da biologia, das terapias cognitivas comportamentais também. Então, quando eu comecei a me instrumentalizar, eu pude perceber que existe espaço para que o psicólogo intervenha não só com a mãe e com a família, mas também diretamente com o bebê. Sim. Tem vários estudos que contam sobre o processo que a gente estava falando lá no início, né? Do cuidado. Às vezes eu cuido, dou comida, mas não dou carinho. Tem muitos estudos que falam de algo que é chamado como síndrome do hospitalismo, onde se oferta tudo isso a essa criança, mas não se oferta amor e cuidado, e essa criança perde peso, definha e morre. Sim. O toque também é muito, né, muito importante. Isso, mas não é só o toque do cuidado, é o toque provido de afeto. Sim. E é aí que o psicólogo entra nessa intervenção. Como, por exemplo, dentro de uma UTI, a gente pode e deve conversar com os bebês. E isso não é loucura, isso é ciência. Sim. Quando a gente conversa com esse bebê, a gente está estimulando conexões neurais que vão favorecer com que ele se desenvolva melhor. Até porque na barriga ele estava escutando o tempo todo pessoas conversando, pessoas interagindo. Também. Mas aí a gente está falando de algo muito mais complexo. Quando a criança nasce pré-termo, os sinais inatos que o bebê tem, que faz com que a gente queira brincar e apertar ele, que é os reflexos, né? Sim. Que é aquele reflexo, tá sorrindo pra mim. Que bom que a mãe pense que a criança tá sorrindo. Não tire isso dela, não conte que é um reflexo, porque isso estimula que ela continue interagindo com ele. Esses sinais de prontidão, quando a gente tem um bebê pré-termo de baixo peso, ele não emite nas primeiras interações ali, nos primeiros meses. Isso dificulta que essa mãe vincule. Então, quando a gente faz isso por ele, ainda que ele não tenha esses sinais de prontidão, a gente está, de certa forma, ajustando para que o corpinho dele se prepare para isso. E estimulando essa relação de vínculo também. Isso. Então, assim, dentro do ambiente da UTI, quando a gente começa a estudar sobre a teoria do apego, a gente entende que lá a gente pode e deve conversar com os bebês, principalmente os bebês que são vítimas de violência, onde a gente percebe que não vai existir, de fato, né, seria até muito cruel insistir que essa mãe participe desses cuidados. Sim. E a gente favorece. É um afeto de outra forma, né? Exatamente, a gente favorece que ele se desenvolva. E aí vai desde conversar com o bebê, como até pegar, fazer carinho nele. E isso não é, eu tô alisando aqui porque é bonitinho, o nenenzinho, cuti-cuti. Não, eu sou psicóloga hospitalar, eu atuo na UTI e isso faz parte do meu cuidado. Então eu preciso, enfermeira, médico, pegar nesse bebê, nomear o corpo dele, brincar um pouco com ele, ofertar carinho, dizer que ele é bonito. Tudo isso é positivo e importante para o desenvolvimento neurocognitivo daquele serzinho ali que não é um saco de batata, né? Na experiência que eu tive durante, né, meu período na UTI-NEO, a gente tinha uma criança lá que ela era vítima de violência e era um bebê que sempre intercorria e perdia peso muito fácil. A mãe não estava ali, né, presente justamente pela, né, conjectura ali de como essa criança veio ao mundo, mas
Quando eu entrei, comecei a estudar, eu fiz, olha, acho que existe algo aqui que eu posso fazer para essa criança. Então, todos os dias eu ia lá conversar com essa criança, chamar pelo nome dele, falar as partes do corpo, tocar, fazer carinho, brincar. Sim. Pegava no colo também. E esse bebê que estava ali quietinho, definhando, perdendo peso, foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi ganhando peso, foi tendo interesse pelo ambiente. E a equipe percebeu quanto isso foi importante para aquela criança e começou a praticar isso também. A gente observa uma equipe que vai se adaptando a tudo, né? Acho que pensando numa perspectiva de qualquer clínica hospitalar, mas assim, numa UTI, né, demanda de uma equipe que tenha uma sensibilidade, uma coesão ali para conseguir executar o mesmo trabalho, porque senão, se não tiver um alinhamento, quem sofre é o bebê e é essa mãe. Porque o psicólogo não tá presente 100% do tempo. Não, e não é só a gente, não adianta a gente fazer que nem aquele gato do meme, né, que tem um cimento lá e vai o gato, né, então a gente vai pensando nessa perspectiva de instrumentalizar. A equipe instrumentaliza a gente, tanto que você fala com muita propriedade eu esqueci o nome. De estimular a criança? Não, das reações. Sim, que são inatas. Isso provavelmente você aprendeu com a equipe, estudando e com a troca e do que você vai observando ali. Às vezes você tá... será que tá sorrindo? Aí a enfermeira... Não. É um reflexo. É um reflexo, é normal. Aí você vai aprendendo e aí você usa isso para transformar aquilo de uma outra forma para essa mãe, para esse familiar, para quem tá ali se debruçando a isso. E pensando nessa transformação, queria perguntar, porque como você disse, você fez residência pensando em urgência, emergência, pensando em Covid, pensando em tudo isso. Na minha prática, eu trabalho com pacientes renais, né? E acontece muito de mulheres que acabaram ficando gestantes e precisam se utilizar de serviços de emergência, porque a doença renal em si, quando o paciente faz uma terapia renal substitutiva, como dizem os médicos, é muito difícil vingar a gravidez, né? Então elas precisam muito ir para assistência em urgência e emergência. Queria saber se na sua prática, apesar de você ter dito que foi na era de pandemia e tudo mais, se você atendeu algum caso ou se você vivenciou alguns casos voltados para essa área, assim, de maternidade e pensar nessas possibilidades aí do que a gente pode fazer num contexto de agudez, né? Porque acaba que pensar na UTI tem algo agudo, mas tem algo ali de uma mãe que vinha num contexto de maternidade, geralmente, porque o estilo do hospital é esse, né? Você consegue observar. Sim. Mas na urgência, será que é possível ter alguma continuidade? Como é que a gente consegue trabalhar com isso? Queria te ouvir um pouquinho. 100%, assim. Principalmente quando a gente fala de realidades menores, onde o hospital geral, ele abraça tudo, né? Sim. Então, a mulher grávida, ela ocupa diferentes espaços, ela pode ter diferentes doenças, e a gente precisa entender que ainda com essas doenças, se for o desejo dela engravidar, estamos ali para possibilitar isso, sim, né? Quanto equipe e sustentar esse desejo. Mas a gestação, ela é um período de fragilidade psíquica mesmo para a mulher. Ela favorece que essa mulher ela adquira determinados tipos de adoecimentos ou tenha fragilidades para. E aqui eu tô falando de questões psíquicas mesmo, psicológicas. Ali existe uma chuva de hormônios que vai mexer com a forma com que essa mulher entende o mundo e a depender do suporte que ela tenha, né? Não só familiar, mas também social, financeiro, de saneamento básico. Sim. A gente está falando de alguém que está muito frágil, que pode adquirir qualquer tipo de problema nesse cenário aí. Eu tive 2 experiências que foram muito marcantes com gestantes, né? E aqui o psicólogo ele tem que ser muito sensível para tentar entender o que de fato está preocupando aquela mulher. Um dos casos que eu tive foi de uma moça que quando ela engravidou, ela perdeu a voz. E aí, desde que ela estava com esse bebê, já eram 5 meses de gestação, ela não tinha feito uma única ultrassom. E sempre que diziam que ia fazer, ela expressava uma reação de medo, assim, absurda, mas ela não falava. Não tinha quem fizesse ela falar. Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que fazia bem assim, olha, essa mulher aí, daqui a pouco alguém vai dar as costas, ela vai falar pra gente, quer ver? Passou a internação inteira, acho que ela ficou uns 10 dias e ela não falava. E aí, até a gente entender e dar sentido e nomear o que estava acontecendo ali, muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? Também pelos adultos, não só pelos bebês. Sim.
Esse contexto de afasia, né? A ausência de fala ali é algo que muitas vezes assusta o psicólogo hospitalar, mas a gente tem vários recursos possíveis de pensar várias formas de comunicação. Não só em UTIs, né? Às vezes em contextos de enfermaria e pacientes que têm condição de fala, mas não têm condição psíquica mesmo para dar conta, né? Isso, e principalmente no caso dela, que a gente pensava que era algo que estava relacionado mesmo a uma cisão, assim, do inconsciente, que aconteceu um trauma grave, ela não deu conta e aí ela ficou muda. Sim. Né? Como é que eu vou entrar aí nesse campo sem entender se de fato ela ainda partilha da mesma realidade que eu, ou se ela tá ali eternamente alucinando, psicotizando, enfim. Ou se ela tem condição de reviver isso a partir da fala também, né? Pois é. E aí, nesse sentido de nomear, a gente começou a pensar no que eu posso esclarecer essa mulher para que ela se sinta confortável em realizar esse exame que é importante para o bebê. É garantir que não vai ter ninguém da família dentro da sala do ultrassom, que foi uma das coisas que a gente negociou com ela, né, barganhou. Sim. E ela consentiu que era isso que ela queria, e ela só mexia a cabeça, ela não aceitava nem escrever. Sim. Ela não escrevia, não apontava palavras, ela só fazia sim ou não. E aí a gente foi criar esse contexto onde a gente entendeu o que é que poderia deixar ela segura para que ela realizasse esse exame. Isso vale não só para alguém que entrou num processo de adoecimento psíquico mesmo após a gravidez, mas também pessoas que têm outros transtornos mentais que engravidam, né? Pessoas com esquizofrenia, por exemplo. A gente precisa conseguir, né, ter essa delicadeza de entrar no processo da, entre aspas, loucura, sair dela ileso. Sim. E conseguir favorecer que essa pessoa tenha acesso, né, a coisas mínimas, como saúde, educação e por aí vai. E tem que ter paciência, né? Muitas vezes os profissionais querem invadir o tempo do outro e aí não conseguem entender que todo um processo, né? De que vai de passo a passo, até que essa paciente ela consiga dizer, mesmo que seja expressando não verbalmente, né? Sim, não. Ou desautorizam muitas vezes. Eu vejo que, pensando na perspectiva dos transtornos mentais mais graves, principalmente, há uma ausência de perspectiva de autonomia, como se a equipe, a família e todo mundo, todos os envolvidos, entendessem que aquela pessoa não merece ter voz. Sim. E nesse caso específico, a gente tinha que convidar a família a se retirar, mas eles ficavam, mas ela tá vulnerável, ela não tá falando, ela tá grávida, como é que ela vai ficar sozinha com você? E é aí que a gente tem que tentar passar confiança para a família, mostrar que a gente também tá ali disponíveis para eles, mas naquele momento ali a nossa intervenção pede que seja somente com aquela paciente. E aí o tempo, ele é infinito, meu amor. Na psicologia hospitalar, a gente não começa nada e sai, deixa aberto, né? Sim. Afinal de contas, naquele dia aquela pessoa pode morrer. Exato. E aí você vai ter deixado ela, né, virada ali naquele processo que você abriu e não deu conta de fechar. Ou seja, então, tá trazendo mais sofrimento do que trazer um alívio desse sofrimento. Isso, é a disponibilidade total. É 1 hora, 30 minutos ou 12 horas de atendimento. Né? É entrar no ultrassom, é entrar no centro obstétrico, é acompanhar uma cirurgia menor. Isso mostra que o psicólogo tá onde o paciente tá, literalmente, né? É no corredor, no exame. Isso aí. E faz todo um papel, assim, que é importante, né? Que muitas vezes não abre esses espaços pra gente. Acha que é aquela coisa, tem que ficar ali sentado na frente do paciente, no leito e acabou. É ali onde você atua. Não. Ou vai aplicar um teste. Pois é. E a gente tá ali não só por estar naquele espaço, a gente está ali para garantir que a subjetividade daquela pessoa seja preservada e que ela saia daquele ambiente com menos traumas possíveis. Sim. E aí eu volto para a teoria do apego de novo, porque Bob que me ensinou que é possível prevenir transtornos mentais. Sim. E isso ele fala que é prevenido desde a barriga. Sim. E nessa da a gente tá ali na UTI, pegando no bebê, conversando com o bebê, alisando, dando nome às partes do corpo, a gente também está favorecendo que essa pessoa tenha uma psique melhor estabelecida, melhor cuidada. Não à toa a gente tem visto uma crescente agora de pré-natal psicológico, né? Sim. Viabilizando essa construção do ser mãe também, né? A partir desse trabalho que é executado. E também desse bebê ser estimulado, né? Eu sou da psicanálise, né? Então é inevitável pensar em linguagem significantes. Você trouxe estímulo várias vezes. Me parece que pensar no contexto de UTI neonatal, de maternidade, é uma clínica do estímulo. Sim. É uma 100%. Clínica desse lugar de... para além da aposta,
a gente estimular a partir do que a gente entende, a partir da nossa sensibilidade, e estimular todos os sujeitos envolvidos nisso, inclusive o bebê, né? Que apesar de não conseguir se expressar, ele também é um sujeito que está ali, independente do tempo de vida que ele venha a ter, mas que a gente possibilite o melhor diante disso, assim. Você teve experiência dessa questão de pré-natal psicológico quando você estava na maternidade? Tive. Geralmente era uma unidade pública, né? Então, o dia do pré-natal psicológico era um dia que tinha distribuição de senha, tinha muita procura, mas acontecia só uma vez na semana. No pré-natal psicológico, existe um conjunto de técnicas que são focados em acolhimento à mãe, em conversar sobre o processo de mudança do corpo, falar também sobre a morte daquela mulher, no caso, né? Você, depois que você tem um bebê, seu corpo não é mais o mesmo, sua vida não é mais a mesma. Você não vai mais ter, né, de certa forma, o estilo que você tinha antes, você vai precisar abrir mão de muitas coisas. O corpo não vai responder da mesma forma. Isso, fora que você vai ter alguém ali que tá dependente do seu corpo também. Para se sentir, né, alimentado, acolhido. Então, se volta a esse cenário também, a gente usava muitas técnicas projetivas, assim, de desenho, sabe? Eu adorava. Tinha uma que era maravilhosa, depois o pessoal jogar na internet vai achar que é de desenhar sobre o momento do parto. Como você acha que vai ser o seu parto? E aí, dessa mulher poder colocar ali um ambiente, quem são as pessoas que estarão, desenhar assim, o que é que você vai sentir, como é que vai ser... E conversar sobre a possibilidade de isso não acontecer da forma que tá ali. Com certeza. E se for diferente? E se tiver isso e aquilo? Uma interação maravilhosa. Pois é. E dava muito, muito, muito gás, assim, pra clínica, porque quando a gente fala de pré-natal psicológico, a gente tá falando de um viés mais clínico mesmo, de acompanhamento da rotina, né, daquela pessoa ali, tudo mais. Então, a gente usava muito essas técnicas projetivas que facilitava com que essa mulher se expressasse de forma plena, assim, e até mesmo livre de julgamentos, porque por você ser profissional da saúde, às vezes ficam preocupados, de fazer uma coisa errada. Mas não. E aí também que a gente tem que se afiar nos termos técnicos da equipe, entender sobre os procedimentos, para que a gente dê luz a isso para uma pessoa de menor escolaridade, de forma simples, para dar um acesso clara, maior, né? Objetiva. Olha, anestesia, hack é assim. Entende? Você vai fazer... Se for parto cesáreo, vai ser assim, vai abrir tantas camadas de pele, vai ter pontos internos, por isso que tem que se cuidar. E até mesmo de você, nas trocas ali, aprender os termos comuns, assim, os jargões, né, da população. Eu lembro que uma vez eu entrei na casa da puérpera e tava lá as mulheres em euforia, conversando sobre o parto subir para a cabeça. Aí eu entrei e fiquei, meu Deus, o que é o parto subir para a cabeça? E lá pras tantas eu fui entender que era a depressão pós-parto. E aí elas falavam numa linguagem assim muito plena, porque tem que se cuidar, a gente tem que ficar deitada, a gente tem que descansar, a gente tem que pintar o cabelo, cortar uma unha. Acabava sendo um grupo de apoio ali entre elas, né? Isso eu achava fantástico. Então, todos os espaços, todos os hospitais, né, essas maternidades que oferecem isso, elas têm um diferencial, assim, e facilita muito o nosso trabalho enquanto psicólogo hospitalar. Porque a gente consegue acessar, fazer grupo, tudo mais. Fantástico. Eu tô encantada, Camila. Eu tava pensando nisso. Eu tô aqui de um jeito, porque assim, eu sempre tive questões Gente, assim, com a maternidade e é curioso porque a gente pensa... eu sou viciada em tanatologia, eu sou viciada em doença crônica e quando eu penso em tanato, por exemplo, eu só penso em uma perspectiva de adultez, de gravidade e eu sei que a morte está posta para todos, independente da idade, mas quando a gente pensa em maternidade, eu sempre pensei nesse mundo colorido, nessa coisa tons pastéis, né, psicólogas sensíveis e talvez tenha um pouco, eu acho que tem uma função. E é importante. Tem uma função importante que a gente tenha isso, mas é tão profundo pensar de que apesar de ser por exemplo, uma situação de parto desejado, super bem sucedido, com uma mãe indo embora com seu bebê com sua maletinha e aquela portinha com nome, sempre vão ter perdas ali. Sempre vão ter rupturas, sempre vão ter cisões que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que se instrumentalizar. E eu estou encantada de ouvir
Bob, de uma outra perspectiva, assim. Depois eu quero até ler seu TCC, se possível, Ok, porque posso eu achei... liberar. Espero que minha orientadora não fique... Eu achei, assim, muito Abalada. fantástico. Pode conversar com a sua orientadora, eu não vou compartilhar, eu só fiquei muito interessada em estudar sobre, porque sendo mulher, eu acho que é importante a gente ter esse olhar sensível, porque como você disse, a mulher grávida, ela tá em todos os settings hospitalares, né? Ela não tá só para os psicólogos da Sim. perinatalidade, enfim, né? E como vocês trouxeram, ó, tem a questão das outras comorbidades, né? Que ela Exato. precisa vivenciar também, né? Para além desse processo. Pois é. E aí a gente, nesse contexto sensível, e quanto mulheres também, a gente está ali para assegurar que esse ser humano possa existir em toda a sua plenitude. Com certeza. E assim, gestar é algo do feminino. Então, querendo ou não, né, quando a gente está ali em contato com a mulher grávida, a gente também está em contato com o nosso lado, Sim. né? Mãe. Sim. Nós, psicólogos, entre aspas, somos meio mães. Eu brinco também. que a gente materna muito o nosso trabalho, muitas vezes, né? Isso! E aí, Bowlby vai falar sobre o holding, o handling, que são as Sim. técnicas de você segurar, pegar aquela criança. Isso Sim. também serve no cenário do adulto. Sim. Quantos pacientes meus não foram abraçados no período da Covid? Toda neurose é infantil, né? Não tem jeito. Pois é. A gente vai lidando ali com várias crianças, vários bebês. Mas eu queria agradecer, Camila, por você ter aceitado o convite. Espero que você aceite em próximas aí. Obrigada. Inclusive, para a gente pensar um pouquinho depois sobre urgência e emergência. Imagino que deve ter sido muito rica a sua residência. Eu tô apaixonada eu pela estou área. atravessada. Total Não, aqui eu agora. estou pensando assim, o quanto é bonito o nosso trabalho em todas as esferas, né? Assim, o quanto a gente consegue fazer que a gente acha que tem limitações por alguma situação, por algum adoecimento, assim, não, o bebê ali interage com você. Interage mesmo, será? Né? É a importância da... E mesmo sem interação, o quanto que a interação transforma. Pois é uma aposta, assim. Você está apostando naquele indivíduo e você aposta nele de forma plena. O que eu acho legal lindo, velho. é que a Meu gente Deus. começou falando em pesquisa. o quanto a gente precisa de mais pesquisas para entender até quanto a gente pode avançar Né, nas pra nossas gente conseguir intervenções. construir esses diálogos aqui que a gente Pois é. vai trazendo. E mais psicólogos, Por né? favor, Na por pesquisa. favor. Vamos, simbora produzir. Mas obrigado, Camila. Até uma próxima. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Um beijo e até mais.